amiga! Que bom que você está participando conosco do curso de liderança. O meu nome é Gilma Moreira e eu sou psicóloga clínica, casada com um pastor e tenho uma filha. Muito bem, vamos ao curso sobre aconselhamento para jovens e adolescentes. Será que há jovens e adolescentes na sua comunidade ou na sua igreja onde que você pode participar, pode trabalhar com elas nessa forma de aconselhamento? Aconselhar é uma prática natural entre os humanos. Só estar diante do outro, na relação com o outro, já fazemos o aconselhamento. Pais aconselham os filhos, mães, irmãos, amigos, falamos com colegas, conversamos sobre profissão, sobre trabalho, sobre comida, sobre a Bíblia, sobre diversas coisas. Então, aconselhar faz parte do ser humano na relação com ele. Estar diante do outro e na relação com o outro é natural aos humanos. Por isso, conversar faz bem à alma. Nós nos sentimos bem quando conversamos com alguém, quando abrimos o coração a ele. A palavra aconselhamento, ela veio do inglês, né? E na relação com o outro, na interação com duas pessoas, nós usamos o aconselhamento. Veja bem, o objetivo é ajudar as pessoas a fazerem escolhas, como já foi dito numa aula anterior, né, sobre aconselhamento. O aconselhamento, ele pode ser, então, na área profissional, ajudando alguém a definir ou a escolher a sua profissão, sua carreira. O aconselhamento também pode ser na área emocional, muitas vezes feita por especialistas, pessoas que estão sofrendo, angustiadas, né, emocionalmente, precisam de uma orientação e de uma ajuda. Existe também o aconselhamento matrimonial, que é quando as pessoas estão com dificuldade no seu relacionamento com o seu cônjuge e elas sentem uma angústia naquela relação e precisam da orientação de alguém. E também existe o aconselhamento espiritual, ou bíblico e pastoral. Você pode estar, quem sabe, ajudando alguém em uma dessas áreas, né? É bem possível que você encontre alguém para você aconselhar. Mas o que não é aconselhamento? Não é. O aconselhamento não é realizado apenas por especialistas. Você não precisa ser um psicólogo, um psiquiatra, um profissional para você aconselhar alguém, né? Você pode fazer isso de forma natural. Não é um ministério que garante a solução de problemas. Não é você que vai resolver os problemas da sua aconselhada. Você não tem a chave, o sucesso, a solução de todos os problemas da pessoa. E também aconselhamento não está fora do discipulado. Se você vai aconselhar alguém naturalmente, você irá se envolver com essa pessoa de uma forma íntima, pessoal e intencional. E isso já é um aconselhamento e um discipulado. Os princípios e habilidades do aconselhamento, eles foram designados especificamente para o encontro entre duas pessoas, né? Entre você e a sua aconselhada, que precisa de um apoio, de compreensão, de ajuda. E o aconselhamento, então, ele tem um propósito, né? Você é uma mulher mais experiente, uma mulher mais vivida espiritualmente, que viveu mais, que experienciou a sua relação com Deus de uma forma mais íntima, e você vai ajudar alguém que é uma adolescente ou uma jovem mais nova do que você e que está no início dessa caminhada espiritual, né? Uma coisa importante que já foi dito em outra aula e eu quero reforçar é que um dos passos para o sucesso do aconselhamento é formar um bom vínculo. Se você não formou um vínculo bem com alguém, não é possível haver um aconselhamento. Além desse vínculo ser bom, precisa haver o sigilo. A pessoa precisa entender que ela precisa sentir, na verdade, que você vai ser sigilosa, que você jamais vai passar as informações, o conteúdo da sua conversa com ela para outras pessoas. Ela precisa se sentir protegida, né, na certeza de que você vai guardar essas informações. Muito bem. Aconselhada, quem é? É uma jovem, uma adolescente, uma mulher que busca ajuda, que está precisando de um apoio, né, que precisa estabelecer uma jornada com Deus, uma caminhada, que está confusa emocionalmente, que está precisando de alguma orientação, e essa mulher mais jovem,
ela será a aconselhada. Você, então, será a conselheira, a mulher mais experiente, que vai compartilhar com ela um pouco da sua vida e da sua experiência. Todo relacionamento de aconselhamento bem feito, ele deixa de ser superficial e torna-se uma amizade íntima, uma amizade gostosa, né? É impossível um aconselhamento bem sucedido não se transformar numa grande amizade, né? Requer muito tempo seu, requer tempo, dedicação, requer que você realmente abra o seu coração para aquele relacionamento, que você traga essa pessoa para a sua vida, para fazer parte da sua vida, não apenas formar 1 minuto por dia, um momentinho, não. Ela vai fazer parte de você e isso também será uma experiência gratificante e inesquecível para vocês duas. Jovens e adolescentes estão desesperadamente necessitando de aconselhamento. É uma fase muito especial da vida e elas precisam que você, elas precisam de você ou de alguém que as ajude a passar por esse momento difícil, né, que elas estão vivendo. Jovens e adolescentes estão vivenciando uma fase única, né, mudanças físicas e hormonais, nós vamos falar daqui a pouco, né, e elas precisam da ajuda, quem sabe você pode ser essa ajuda. Bem, mas se eu escolher uma adolescente para ser a minha aconselhada, quem são os adolescentes? Você pode estar se pensando, eu já fui adolescente, mas já faz tempo. Então, quem são os adolescentes? Os adolescentes, eles passam por um período especial na vida, estão num processo de transição entre a meninice e a vida adulta. Há mudanças imensas no corpo do adolescente, seja menina ou menino. Ambos passam por essa metamorfose e essas mudanças, elas são norteadas, né, pelos hormônios. Os hormônios caem todas as noites, durante o dia, na corrente sanguínea, no corpo do adolescente, e isso faz com que ele mude os seus órgãos sexuais, que crescem, aumentam de tamanho, mudam o funcionamento, né? Os músculos aumentam, né? Os meninos crescem mais, os músculos, as meninas, as gorduras também são direcionadas para partes diferentes do corpo, né? Os ossos crescem, os órgãos do corpo também aumentam o volume, a capacidade pulmonar, muito muda no corpo do adolescente. Portanto, os hormônios, eles são ditatoriais, né? Eles comandam os adolescentes num período aí da vida, né? Há também a maturidade cognitiva, né? O adolescente, ele deixa de ser aquele menino ingênuo, aquela menina, aquela garotinha que precisava de algo concreto para entender. Agora, a adolescente, ela já tem habilidade, né, de supor, imaginar, né? A jovem já é capaz de resolver problemas complexos na matemática, na física, na química, que antes não tinha essa habilidade. O raciocínio do adolescente, ele muda e por isso a sua compreensão de mundo também muda. Ele deixa de entender as coisas lógicas, objetivas, e ele começa a imaginar, a ser mais subjetivo. Isso vai ajudá-lo a compreender também questões espirituais que antes ele não entendia. Como, por exemplo, glória, comunidade, louvor. Né? Ele não entendia muito quando criança, mas agora na adolescência ele passa a compreender melhor. Também há mudanças no comportamento social e na personalidade do adolescente. Nessa fase da vida, o comportamento muda. Antes era criança, brincava, corria, pulava, ia para a escola. Ele tinha um comportamento que ele sabia o que fazer. O que ele era? Criança. Agora ele é um adolescente. Como ser um adolescente? Como passar da infância para a vida adulta? Né? Ele agora tem mais responsabilidade, os pais pedem mais coisas para eles, o comportamento dele fica mais sério, a criança é muito alegre, espontânea, o adolescente é mais reflexivo, mais pensativo, fica pensando no futuro, idealizando, sonhando. Isso faz com que o seu comportamento mude completamente pelos seus pensamentos. E a personalidade também muda muito na fase da adolescência. Porque antes o adolescente, ele estava experimentando coisas novas.
Então ele experimentava, uma hora ele era mais organizado, outra hora ele era mais desorganizado, uma hora ele era mais triste, outra hora ele era mais feliz, mas agora os transtornos de personalidade e as patologias graves começam a surgir nessa fase da adolescência. Portanto, você que será a conselheira, você precisa entender sobre este período do ciclo vital, do ciclo de vida da pessoa, né, que é diferente de outra fase da vida da pessoa. Portanto, ser adolescente é um nascer consciente. Como assim? Antes dele nascer, ele não sabia quem ele era. Ele precisou de alguém dizer, você é fulano, seu nome é tal. Agora não. Agora ele nasce, eu sou uma menina, eu quero ser uma menina, as meninas fazem assim, age desta forma, começam a imaginar o que querem ser, o que vão ser, o que vão fazer. Né, começam a sonhar com uma identidade mais firme, né? Aquela multi-identidade que existia, né, a identidade que era certa, agora se torna multi-identidade. Ela era criança, agora ela é criança, uma hora ela é adolescente, outra hora ela é adulto. Os pais fazem essa confusão, né? Os pais professores, né? Quando eles dizem, por exemplo, você é muito criança para ir ao shopping sozinha ou para fazer essas coisas. Em outro momento diz, você é tão grande, você já é uma moça, como você não consegue dar conta de tal coisa? Então essa multi-identidade deixa realmente o adolescente confuso. O cérebro do adolescente, ele muda muito nessa fase. Ele cresce de tamanho, de volume, a parte, né, frontal do cérebro do adolescente amadurece só no final da adolescência, que é a organização, pensamento, prevenção, né, de consequências, né, e tudo isso, de atitudes, e tudo isso vai mudando com o tempo, né, e só no final da adolescência, quando ele vai iniciar a vida adulta, a juventude, é que esse cérebro está realmente pronto e preparado. Muito bem, crescer dói. E o adolescente experimenta isso na pele. Alguns adolescentes sofrem dores no corpo, porque os seus ossos crescem, eles esticam rapidamente. Alguns crescem de 7 a 15 centímetros em um único ano. Isso não é fácil, né? Então, a adolescência, ela experimenta esse crescimento. O crescimento não é só físico, mas o crescimento é emocional, o crescimento é na personalidade, o crescimento é cognitivo, ele precisa acumular conhecimentos para ir para a vida adulta, experiências, e ele às vezes resiste. Eu não quero ser adulto. Né? Ser adulto às vezes é difícil, eu prefiro ser criança, mas ele não pode ser mais criança porque o corpo dele não é mais de criança. Ele agora tem um corpo de um adulto, né? Está passando, né? E o adolescente, ele lida com alguns lutos especiais, a Berasturi fala isso, né? Esses lutos, eles são muito importantes, o adolescente precisa lidar bem com cada um desses lutos. Primeiro luto é o luto do corpo. Antes era uma criança sem forma, agora a garotinha, né? A moça, a menina que você vai cuidar, ela mudou de corpo. Antes era reto, não tinha gordurinhas localizadas, né? Agora ela já tem mamas, né? Quadris largos, passam a chamar a atenção de alguns homens na rua, de algumas pessoas, e isso às vezes incomoda o adolescente, né? Cresce as mãos, as pernas, né, de forma desproporcional. Então, o adolescente ele precisa lidar com este luto do corpo infantil. Outro luto que ele precisa aprender a lidar é o luto dos papéis. Antes ele era criança e sabia ser criança. Agora ele tem que aprender a ser um adulto, né, um jovem adulto. E a identidade, como já falamos, também muda, né, nessa fase da vida. O adolescente também lida com o luto dos pais idealizados. Isso aqui é muito triste, viu, conselheira? Né? É importante que você pense nisso. Antes, o adolescente admirava o pai, admirava a mãe. A mãe era super mãe, o pai era um super pai, perfeito, lindo, maravilhoso. Quando chega no adolescente, eles começam a olhar, não é tudo isso que eu pensei. Né? Meu pai, né, às vezes vê coisas inadequadas, a minha mãe às vezes não é aquela mulher honrada que eu pensei que era. Então o adolescente ele passa a ver o lado negro da vida das pessoas, o que há por trás do comportamento das pessoas que antes ele não percebia, como criança. Ele também começa a ver esse luto também na vida dos irmãos da igreja,
que antes ele admirava e ele começa a ver erros e falhas na vida dos irmãos. Portanto, é uma fase importante, né? O adolescente ele precisa aprender a lidar com essa religião real e a religião de fachada de algumas pessoas. O adolescente também precisa ter comunhão com Deus. Não se engane, todo adolescente toma decisões ao lado de Deus. E é importante que você, conselheira, ajude-a nessa caminhada, né, rumo ao crescimento espiritual na comunhão com Deus. Muito bem, falamos um pouquinho sobre os adolescentes e agora, quem são as jovens, né? As jovens, elas são mulheres cheias de energia, vida, lindas, né, com todo o seu potencial. A sua mente é viva, memória boa, né, o seu corpo tem muito vigor. Essas são as meninas que você pode aconselhar. Elas gostam do quê? Tecnologia. Gostam de computadores, redes sociais, apreciam muito essas tecnologias e não gostam de rotina. É comum as jovens gostarem de mudança, né? Experimentarem coisas novas. Elas podem também ter uma vida financeira instável, isto é, ainda não estão trabalhando, não têm um salário, depende dos pais, algumas, né? Então elas têm uma vida financeira instável, estão lutando para encontrar a sua escolha profissional, escolher uma profissão para se sentirem mais independentes. Algumas jovens também estão passando por aquela fase do namoro, né, do noivado e quem sabe do casamento e precisam de orientações, como fazer, como escolher o parceiro ideal, né, como agir, como terminar um relacionamento, como iniciar um relacionamento, como escolher alguém, né, que tem os mesmos princípios religiosos que ela. Isso, ela vai precisar de alguém, vai precisar de conselheiras, né, para ajudá-la nessa fase. Também, algumas jovens começam a morar longe de casa. Elas saem de casa e vão trabalhar fora, vão morar em outros lugares, viajam para outros países ou se casam e saem de casa e começam a experimentar coisas que elas nunca vivenciaram. Como, por exemplo, fazer compras, né, arrumar a casa, dar conta do cardápio, da comida, lavar roupa, cuidar de filhos. É muita mudança em tão pouco tempo. Lembre-se também que muitas jovens já casaram e estão tendo seus primeiros bebês. E essa fase é uma fase única. Elas ficam muito alteradas, né? Por questões hormonais, cansaço, né? Ter um novo elemento na família ali. Antes era só ela e o seu companheiro, né? E o seu marido, e agora ela tem um bebê para cuidar. Antes ela era criança, não faz muito tempo, ela era uma criança, uma adolescente, agora ela já é mãe. São mudanças importantes e com certeza ela vai precisar de uma mulher mais madura, uma mulher mais experiente para ajudá-la a passar por esta fase. Por onde eu começo? Eu quero ser uma conselheira, mas eu começo por onde, né? Primeiro você precisa encontrar alguém para você aconselhar. Pode ser na sua igreja. Escolhe, olhe alguém, observe, talvez uma menina, uma garota, uma moça sentada no banco, talvez quieta, esquecida pelos outros jovens, desprezadas por alguém. Quem sabe essa será a sua aconselhada? Talvez você escolha alguém que não esteja pertinho de você, talvez em outro país, em outra cidade, em outro estado, não importa. Você vai ter que adaptar um pouquinho, né, o seu aconselhamento, mas isso não impede que você escolha alguém que está longe de você. Então, primeiro, vou começar o aconselhamento. O que eu preciso? Orar. Não tem como ser uma boa conselheira sem oração. Você precisa fazer um pacto com Deus. Senhor, eu quero ser uma conselheira. Me ensine, me oriente, me ajude, né? Me dê textos bons, me ajude a ser uma conselheira como o Senhor seria, né? Eu quero ser a tua voz, eu quero ser as tuas mãos, eu quero ser o Senhor na vida dessa pessoa que eu vou escolher para aconselhar. Eu vou te dar 5 dicas, tá bom? 5 dicas. Primeira dica de tudo, né? Olhar. Você precisa olhar. Olhar não é só ver. É olhar atento, com amor, com afeto. Olhe atentamente para a pessoa que você escolheu para ser sua aconselhada. Olhe fisicamente, ela está muito relaxada, ela está descuidada, ela está triste, ela está se encolhendo.
Ela está machucada? Olhe com amor, que Deus vai lhe dizer o que ela precisa. Segundo, toque. Mas não necessariamente tocar com o corpo, mas isso é bom. Toque, abrace, toque nas costas, na cabeça, dê um carinho, né? Beije essa pessoa que você escolheu. E tocar não é só físico, mas também tocar com o coração. Toque com palavras, toque com atitudes. Isso vai fazer a diferença na vida dela. Terceira dica, fale com ela. Afinal, você é a conselheira, você precisa falar. E para falar você tem que ter conteúdo. Você vai falar o quê? Você tem que ler, você tem que buscar a Deus, você tem que se preparar. É claro que o aconselhamento não é algo sistemático, rígido, mas você precisa ter algo para aconselhar, para falar. Fale, mas não fale demais. Pode ser que você fale sem controle, começa a falar, fala. Não é um monólogo. Você precisa também ouvir. Precisa ouvir o que a sua aconselhada tem a dizer. Qual é a angústia que ela está sentindo? O que ela está precisando? Você está disposta a ouvir? Há pessoas que pagam para serem ouvidas e pagam caro. Você vai oferecer isso de graça, por amor. Primeiro, lembre-se, olhe, toque, fale, ouça, mas o mais importante, sinta, sentir. Você precisa sentir a necessidade da sua aconselhada. O que ela está precisando? Olhe nos olhos dela, sinta, sinta. Para sentir, você precisa parar de correr. Você precisa parar de ficar atarefada, né, correndo, ansiosa, angustiada. Calma, sente-se ao lado dela, sinta do que ela precisa. E você vai se surpreender, porque às vezes você só precisa ficar perto, não precisa falar muito, e ela vai abrir o coração. Opa! Uma coisa que Roger diz, né? Roger fala sobre a consideração positiva e incondicional. Esse psicólogo americano, ele dá umas dicas interessantes. Se você quer fazer um aconselhamento, você precisa ouvir sem julgar ou criticar. Qual é a maior queixa dos adolescentes e jovens? Ninguém me ouve, ninguém me escuta, ninguém dá atenção para o que eu digo, ninguém liga para mim, e o que eu falo ninguém se importa. Você vai fazer diferente. Você vai ouvir, você vai se importar, você vai considerar o que ela está falando, dizendo, você vai prestar atenção no comportamento e nas atitudes dela. E isso vai fazer a diferença. Quem sabe vai salvar essa alma, né? Primeiro passo deve ser o seu. Se você vai ser a conselheira, você tem que dar o primeiro passo em direção a esse relacionamento, né? Então, você já orou a Deus, então você já pediu a Deus para te mostrar quem é a sua aconselhada, aquela pessoa que você vai fazer uma jornada ao lado dela, vai caminhar junto com ela. Então, você já pode marcar, quem sabe, um almoço. Se ela for muito jovem, um lanche. Né? Talvez um bate-papo, um passeio, uma atividade. Mas para que você faça uma atividade com ela, você primeiro precisa saber do que ela gosta. Por isso, lembra dos 5 passos anteriores, as 5 dicas? Você tem que olhar, prestar atenção. O que ela gosta? Ela gosta de pedalar? Então vá pedalar com ela. Ela gosta de ler livros? Compre um livro para ela e vai ler junto com ela. Ela gosta de assistir um filme? Vá assistir um filme, leve as pipocas, né? Para fazerem junto. Não sei. Cada aconselhada tem um perfil, tem um jeito de ser. E é só você que vai descobrir observando, né, essa aconselhada. As atividades juntas podem ser diversas. Vai depender de você. É claro, não faça algo que você não goste, algo que você não se sinta confortável, porque a sua aconselhada vai perceber que você está fazendo aquilo de forma artificial, né, ou formal. Convide-a para fazer parte da sua vida. A aconselhada, a garota, a jovem, né, a adolescente que você escolheu para fazer uma jornada com ela, ela precisa fazer parte da sua vida. Você vai se lembrar dela no Natal, no Ano Novo, na Páscoa, no Dia das Mães. Você vai se lembrar dela nos momentos especiais, no aniversário dela. Você precisa saber se ela é casada, qual é a data de casamento dela, se ofereça para cuidar do bebê dela. Eu vou ficar com o seu bebê. Vá passear.
né? Contribua com aquilo que ela precisa e não com aquilo que você quer ou aquilo que você idealizou para uma aconselhada. Muito bem, o que esperar então no primeiro encontro? Você pode estar se pensando, ai, como que eu faço no primeiro encontro? Eu não sei, estou nervosa. Seja você mesmo. Simplesmente esteja lá, aberta para sentir. Lembra da dica? Sinta. Mas lembre-se também de conversar como ela se sente naquela experiência com você. Deixe ela entender que você escolheu ela e não foi só você. Deus escolheu ela para você. Foi Deus que te mostrou que deveria ser ela a sua aconselhada. Então você precisa mostrar isso para ela. Olha, eu orei e Deus me mostrou você. Eu estou tão feliz com esse nosso primeiro encontro. E você? Como você se sente? Esse é o primeiro tópico aqui. Segundo, discuta sobre o compromisso. Fale para ela que você está disposta a andar com ela durante muito tempo. Fale, eu vou andar com você até o dia em que você vai ser conselheira de outra pessoa. Ó, proposta interessante. Estabeleça esse compromisso. Estabeleça também compromissos espirituais. O que nós vamos fazer nos nossos encontros? Podemos ler a Bíblia. Podemos discutir um assunto da Bíblia. Leve para ela uma experiência pessoal que você teve com Deus. Eu li hoje sobre a meditação que fala sobre felicidade. O que você acha desse texto? Eu gostei bastante, você gosta? Né? Compartilhe com ela algo que você aprendeu, algo novo. Veja meios de encontrar alvos comuns, como, por exemplo, ler o verso da Bíblia, conversar a respeito daquilo, né? Idealize algum ministério de ação juntos. Por que o ministério de ação juntos? Pode ser que você não tenha tanta afinidade com sua afilhada ainda. Então, talvez fazer algo juntos vai ser bom. Como, por exemplo, ajudar o clube de desbravador, fazer um trabalho social na comunidade, talvez ajudar o Ministério da Criança, não sei, talvez ajudar idosos, não sei, algo que a comunidade esteja precisando, você pode fazer junto com ela. Talvez algo que ela também precise, né? Talvez ela esteja precisando de uma ajuda em algo especial. Né? Um dia uma jovem me procurou e disse assim, eu preciso de umas dicas para tal coisa. E ela falou especificamente o que era. E eu disse, eu acho que eu posso te ajudar. Talvez você também possa fazer isso com a sua aconselhada. Faça planos futuros, estabeleça a próxima reunião. Nada, quando der a gente se encontra. Não, a próxima reunião nossa será tal dia. Se não puder, se houver algum imprevisto, você avise, né, para sua aconselhada, e se ela não puder, você precisa ser compreensiva também. Vamos marcar para outra data. Sempre finde cada encontro com a sua aconselhada com oração. E não faça orações críticas, né? Orações, Senhor, mude essa pessoa. Não, faça orações leves, orações de bênção. Ela precisa disso. Receber uma oração já é algo especial. E se ela receber uma bênção sua, ela vai se sentir bem, ela vai gostar. Também não critique quando ela orar. Ela está orando? Não, deixe ela orar, ela não tem a experiência que você tem na oração. E é possível que ela ore, que ela não tenha jeito de falar com Deus, não critique, deixe ela falar naturalmente. E quando ela falar algo que você perceba que ela precisa de ajuda, depois pergunte. Olha, você pediu oração sobre sua prova na faculdade. Como que você se saiu? Você foi bem? Eu estava orando por você. Ligue para ela quando ela for fazer uma entrevista de emprego, quando ela for ter um neném, se o neném está doente. Eu não sei, depende da fase dela. Você precisa estar atenta a tudo que ela orou, a tudo que ela pediu, né, para você acompanhar. Então, o aconselhamento, ele envolve tudo isso, né? E um pouco mais, né? Envolve afinidade. Você tem que ter alguma afinidade com a sua aconselhada. Você precisa encontrar algo comum, né? Algo que você gosta, que ela goste, e vocês podem fazer isso juntas. Precisa de respeito, muito respeito. Precisa respeitar ela como ela é.
Ai, mas ela fala muito alto. Ai, ela é muito estabanada. Ai, ela é muito inconsequente. Você não é a mãe dela, né? Você não é juiz, advogado. Não julgue, não. Você está lá para respeitá-la, a sua individualidade, o jeito dela ser, o jeito como ela funciona. Aceite como ela é, sem julgamentos. Pegue os seus conceitos pré-concebidos e deixe antes do aconselhamento. Vá limpa, leve, né? Aberta para ouvir. O acolhimento é muito importante. Quando ela vir triste, chorosa, acolha, sustente ela, abrace-a, não julgue, não fale. Há momentos que não é para falar, é para ouvir. Ouça ela falar, a queixa, deixa ela verbalizar as angústias que ela está sentindo. E o acolhimento é isso, é aceitar o outro como ele é, ouvir e sustentar. Você precisa ser mais congruente, você precisa estar coerente com você, você precisa estar bem para poder ajudar e aconselhar alguém. E a empatia. A empatia é algo muito especial. E eu gosto de falar que a empatia é assim, ó, suaviza as tensões, estabelece a confiança, aperfeiçoa a compreensão mútua e promove a cura psicológica. Olha que poder que tem a empatia. A empatia é como você colocar o óculos do outro. Você pega o óculos da sua aconselhada, põe em você e você vai ver o mundo como ela vê. Por que ela reage desta forma? Por que ela se comporta de tal forma? Se ela se comporta de uma forma tão agressiva, por quê? O lar dela é agressivo? Ela teve uma infância agressiva? Ela sofreu algum tipo de abuso ou violência que a deixou assim? Ela reflete isso, ela reflete de novo, ela revive esse sofrimento do passado, da infância? Não sei. No momento certo ela vai falar. Não pressione, apenas use o óculos dela, que aí você vai ver o mundo como ela vê, e aí você vai entender as angústias e o sofrimento da sua aconselhada. Estabeleça uma comunicação fluida. Como assim? Comunicação fluida quer dizer vai livremente e volta. Você precisa falar, mas também precisa ouvir. E essa comunicação precisa ser gostosa e prazerosa. Não pode ser algo impositivo. Você precisa tal e tal e tal. Você não é imperadora. Você não é a dona. Você não tem que mandar em quem diz que você é a dona da verdade. Né? Você está na mesma caminhada que ela, espiritual, de crescimento com Deus. O dono da verdade é Deus, né? Você não é detetive, não fique perguntando, né, as coisas, instigando. O que você fez? Onde você foi? O que você está fazendo? Ai, não pode assim. Não, deixe ela falar. Né? Tem uma comunicação fluida. Como você está, querida? Como que foi da semana passada para hoje? Como que você foi naquela situação que você pediu oração? Né? Deixa ela falar livremente, fazendo perguntas abertas, né? Pergunte sobre o relacionamento dela com Cristo. Isso é importante, a sua responsabilidade, viu, amiga? Você precisa ver como ela está. Você precisa monitorar no bom sentido, né? Monitorar assim, e aí, como que tá? Você estudou a lição? Você vai perceber, se você ficar bem próximo a ela, você vai perceber se ela está indo bem ou não na jornada espiritual. E isso é importante você cuidar. Lembre-se que o aconselhamento é para uma vida toda. Quem me dera ter tido uma boa conselheira, né? Às vezes a gente não tomaria decisões erradas. Quando a gente era criança ou jovem ou adolescente, se a gente tivesse tido um conselheiro amoroso, acolhedor, respeitoso perto da gente. Olha só, esteja preparada para ouvir e não se escandalizar. Cuidado, é possível que a adolescente ou a jovem te conte coisas que você fique ruborizada, vermelhinha. Nossa, não acredito que ela fez isso, nossa, não pode fazer isso. Isso você pode pensar, mas não deve falar. Né? Você precisa estar preparada e não se escandalizar. Ouça e entenda que ela está em outra fase da vida, em outro momento social de quando você era adolescente. As coisas mudaram. Não quero dizer com isso que ela pode fazer o que ela quer, mas quem é você para julgar? Você vai estar ali para ajudá-la. Cuidado com a comunicação corporal.
isto é, a linguagem não verbal, porque o seu corpo fala. Quando a sua aconselhada estiver falando, incline-se para ouvi-la, como se você estivesse assim, ouvindo o que ela está dizendo. Cuidado para não cruzar os braços, apertar a boca, fechar os olhos, apertar, franzir a testa. São expressões que querem dizer, não aprovo o que você fez. Não aprovo. Você pode dizer coisas boas, mas o seu corpo está falando o contrário. Esteja atenta. Por quê? O que você acha desse seu comportamento? Quais são as consequências disso, dessa sua atitude? O que você pensa? O que você acha que pode acontecer em decorrência desse seu comportamento? E com certeza, a sua aconselhada saberá dizer a resposta. Olha só, eu trouxe para vocês um texto maravilhoso, que diz assim: da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles. Seja um exemplo para eles. Olha só o que o texto diz. Fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade e serenidade. Use linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Então, seja um exemplo na integridade. Eu diria, seja uma mulher honrada, uma mulher nobre, seja uma dama, né? Seja uma mulher digna de ser seguida e de ser imitada pela sua aconselhada. Eu gosto de dizer que o aconselhamento, ele não existe se não for a três, né? É você, a sua aconselhada e Deus. Se você não tiver uma íntima comunhão com Deus diariamente, você não será uma boa conselheira. Você precisa estar ligado à fonte, que é Deus. Você precisa beber em águas limpas. Você pode ler sobre aconselhamento em outros teóricos, você pode assistir a aula anterior, né, que falou sobre aconselhamento maravilhosa, e você pode ver ali muitas dicas, muitas orientações, livros, mas lembre-se, existe um livro perfeito sobre aconselhamento. Qual que é? A Bíblia. Não há nada melhor do que a Bíblia. A Bíblia é a fonte segura para um bom conselheiro, né? Lembre-se de orar. Orar pelo quê? Orar por sabedoria. Aconselhar alguém a andar com Cristo, a crescer, a passar pelas dificuldades da vida não é algo fácil. Então ore, falar com sabedoria e ensinar com amor. Fale com amor, ensine com amor. Né? Peça a Deus também paciência. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Paciência não é fácil. A paciência vem de Deus. É divina. É um atributo do Espírito. Então você precisa pedir a Ele para que Deus lhe dê paciência ao lidar com a sua filhada. É possível que tenha momentos que você pense, não acredito que essa garota fez isso de novo. Nós já conversamos sobre isso. Ela não deveria fazer tal coisa, ela sabe que prejudica. Mas peça a Deus paciência para que você possa ser sóbria e continuar ajudando e não desistir. Peça a Deus também misericórdia, né? Olha só esse texto que está em 1 Timóteo 1,16. Diz o seguinte: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Então, nós não somos perfeitos e por isso precisamos de misericórdia. A sua aconselhada também precisa. Lembre da história do bom samaritano? A história que Jesus contou? Então, Jesus é o bom samaritano. Você também deve ser a conselheira, uma boa samaritana, né? Aquela que cuida, que atende à necessidade da sua aconselhada. Lembre-se do seguinte: você não pode tudo. Você não é Deus e você não tem o controle e o domínio e o poder de mudar a sua aconselhada. E se mudasse, não seria para o bem. Porque quem pode mudar para o bem é o Espírito Santo, é Deus. Então, você não pode tudo. Aconselhe, esteja junto com ela,
Mas saiba que você não tem o poder de mudar as pessoas. Não desanime. Se as coisas estão dando erradas, ai, não está dando certo esse meu aconselhamento, pare. Sente-se, ore a Deus, sinta o que está acontecendo e identifique as necessidades da sua aconselhada. Talvez você perceba que você está indo muito rápido no aconselhamento, você está sendo muito dura, ou você está sendo muito leve, você não está sendo intencional e não está surtindo o efeito que a aconselhada precisa ou necessita. Cuidado com os limites, né? Foi dito aqui na palestra sobre aconselhamento, na palestra anterior, que realmente os limites eles são importantes. O limite é indispensável você entender até onde você pode ir no aconselhamento. Há pessoas que sofreram abuso, há pessoas que estão machucadas, há pessoas que estão com transtornos de personalidade, algum quadro psiquiátrico, você precisa encaminhar, né? Você precisa ver, não, isso aqui vai além das minhas possibilidades. Você pode encaminhá-la a um médico, se for o caso, encaminhar ao pastor para ter uma conversa mais doutrinária, se essa for a dúvida dela, e você pode encaminhar a um profissional, um psiquiatra ou psicólogo, dependendo do caso. O que fazer se houver problemas no relacionamento? Se no relacionamento ali com a sua aconselhada você percebe que as coisas estão assim se desfazendo e você começa a pensar, nossa, não está dando certo. Primeiro, ore a Deus. Identifique se você errou, se você tem culpa aí neste problema, nesse conflito entre vocês duas. Será que a culpa foi minha? Será que eu fui muito invasiva? Qual foi o meu erro? Se você errou, peça desculpa. Peça, por favor, desculpe, na última vez que conversamos, eu acho que eu falei algumas coisas que não devia, eu acho que eu deixei de te ouvir. Identifique o seu erro e peça perdão. Se você, ao analisar, perceber que o erro não foi seu, perdoe a sua aconselhada. É importante, porque se você perdoar, o processo vai continuar. Se você não perdoar, o processo vai parar, vai haver uma interrupção, uma cisão. Né? Falar e ouvir sobre os sentimentos envolvidos. Chame a sua aconselhada e diga, olha, eu estou sentindo que as coisas não estão indo bem, o que nós podemos fazer? Né? E lembre-se que se você estiver num relacionamento íntimo com Deus, isso vai dar certo, porque é plano de Deus que os mais experientes cuidem dos mais jovens. Lembre a sua aconselhada de alguns tópicos. Vamos ver aqui alguns tópicos que você deve lembrar a sua aconselhada. Não importa o que ela fizer na vida, desde que ela esteja ao lado de Deus. Ela precisa entender o que eu preciso, ter Deus ao meu lado. Eu preciso iniciar com Deus, continuar com Deus e dormir nos braços do Pai. É isso que ela tem que ter em mente. Outra coisa, não importa o que ela faz da vida, se ela é uma estudante, se ela já é profissional, se ela é mãe, se ela está desempregada, se ela está com filhos pequenos e mal dorme, o importante é ela entregar a vida nas mãos de Deus, porque Deus será tudo aquilo que ela necessita para ela ser uma mulher bem-sucedida e feliz. Se Deus estiver na vida dela, poderá fazer diferença na vida de outras pessoas. Ela poderá ser uma bênção na vida de outras pessoas. E isso ela vai aprender com você, porque você também receberá as bênçãos do aconselhamento. Né? Ela deve mostrar Deus através da sua vida, né? Em casa e na comunidade. Há jovens que têm dificuldades, e adolescentes também, que têm dificuldade de ser um cristão fora de casa ou fora da igreja. Né? Na igreja estão lá bonitinhos, né? Bem arrumadinhos, mas quando saem, liberam, né? Tem um comportamento totalmente diferente. Esta jovem que é aconselhada por você, ela precisa entender que ela é filha de Deus em todos os momentos, de manhã, de tarde e de noite, aonde quer que ela esteja. Incentive a sua aconselhada a identificar seus talentos e dons e depois dedicá-los à missão. Não adianta a sua aconselhada ser uma médica se ela não servir à missão, se ela não atender com amor, se ela não usar os dons e os talentos que Deus deu a ela para o crescimento e o avanço do Evangelho. Se a sua adolescente é boa com jogos, com brincadeiras, ela pode ajudar a igreja
clube desbravador, escola cristã de férias, não sei, ela pode ir para o Caleb. Você precisa ver quais são os dons da sua aconselhada e ajudá-las a dedicar esses dons ao Senhor. Ela precisa encontrar um lugar na igreja. Vocês concordam? Precisa, né? Porque se ela é uma garota, uma adolescente ou uma jovem da igreja, ela precisa se sentir bem na igreja. Senão ela vai sair, ela vai para o shopping, ela vai para outros lugares e vai se sentir bem lá. Mas na igreja ela vai se sentir um peixinho fora d'água, né? Vai se sentir diferente. Ela precisa se sentir bem, acolhida também. E você pode ajudar nesse processo. Ajude a gostar da igreja. Não fale mal da igreja, coisa feia. Né? Falar mal de irmãos, falar mal de líder, falar mal de pastor, não fale. Tenha sempre uma palavra boa. Lembre-se, se você não tem nada de bom para dizer, então não diga nada. Se ela vir com algum conteúdo negativo sobre alguém da igreja, algum procedimento, algum evento da igreja, ouça e tente entender o que está por trás de tudo isso. O que ela quer dizer com aquela fala? Ela está insatisfeita? Ela gostaria de fazer? Ela sabe fazer melhor? Ela poderia ajudar e fazer diferente? É isso que você tem que perceber na relação com ela, né? E tudo isso, ela precisa ter a alegria, de repente, de participar da salvação de alguém. Já pensou? A sua aconselhada é cuidar de alguém, estudar a Bíblia com alguém e um dia ela levar alguém às águas do batismo e você está ali junto como uma filhinha, uma filha sua que você acompanhou no crescimento espiritual e ela cresceu tanto ao ponto de ter outras filhas, digamos. Alguém que ela levou ao batismo, vai ser uma alegria tão grande, não só para você, para ela, mas também para Deus. Seja uma orientadora espiritual. Você não foi escolhida por um acaso para ser uma conselheira, né? Você foi escolhida por Deus para estar aqui nesse ministério, para ser uma mulher. Deus tem um propósito para a sua vida. E isso, você pode usar este propósito para ajudar alguém, né? Orar por vocês duas, ore por você, ore por ela, estude a Bíblia para você, compartilhe com ela, identifique os interesses dela, né? E aquilo que você pode contribuir com esses interesses. E eu quero dizer para vocês que existe um verdadeiro e maravilhoso conselheiro. Um exemplo, um modelo impecável, Jesus. Olha só, Isaías 9:6 diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamou o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se você tem dúvidas de como ser uma mulher conselheira, vá até o maravilhoso conselheiro. Ele vai te orientar. Jesus é o perfeito conselheiro. Agora, por que ele é perfeito conselheiro? Porque ele ensinou na vida, na prática, como ser um conselheiro. Olha só, ele buscava a Deus todos os dias. Enquanto outros iam dormir, ele ia para as montanhas, para o Monte das Oliveiras, falar com o Pai. É assim que você deve fazer. Por isso ele tinha força, por isso ele tinha poder. Porque ele ia na fonte, ele estava em comunhão íntima com o Pai diariamente. Outro segredo do verdadeiro conselheiro, ele contava histórias. E aqui, eu particularmente gosto muito de histórias. Não sei se você gosta, mas um sermão que começa com uma história, eu já presto atenção. Se alguém contar algo pessoal, aí eu presto mais atenção. E você pode usar esse recurso que Jesus usava para ajudar a sua aconselhada. Conte histórias, história de mulheres bem-sucedidas, histórias de mulheres que sofreram porque fizeram escolhas inadequadas, isso vai ajudá-la. Ela é esperta, lembre-se do pensamento, o pensamento dela já é rápido, ela é muito rápida no pensamento, na conclusão, ela já tem insights rápidos como você. Então, tudo que você falar, ela vai, a minha conselheira está querendo dizer isso e isso. Né? Então, use histórias, né? Conte como Jesus, né? Contava histórias pessoais e até parábolas, né?
Tenha compaixão, né? Use de bondade com a sua aconselhada. Mostre que você realmente tem interesse pela felicidade da sua aconselhada e tenha por ela um amor incondicional. Jesus amava as pessoas incondicionalmente. Jesus, ao estar ali na cruz, ele não disse, não, você não merece, você também não merece, vocês foram muito ruins, vocês fizeram coisas erradas. Ele não julgou. Ele simplesmente ofereceu. Ele se ofereceu. E é assim que você deve fazer. Amar a sua aconselhada sem julgar. Eu gosto muito da história de Noemi. Eu não sei se você já leu, né? Eu creio que sim. Mas Noemi, ela foi era uma mulher madura e ela aconselhou a sua nora, né? A Ruth. Com certeza ela foi uma conselheira notável. Porque ela foi tão boa conselheira que Ruth deixou tudo que era familiar para ela. Deixou a família, né, provavelmente os pais, irmãos, a cidade, os deuses, as joias, tudo que ela tinha. Ela deixou os costumes dela e resolveu seguir aquela senhora, né, que ela não tinha mais por que andar com aquela senhora, né, mas ela resolveu seguir a Noemi, né, e houve mudanças grandes e profundas na vida de Ruth por causa desse aconselhamento que Noemi fez com ela. Foi um aconselhamento proposital, intencional. Noemi queria salvar a Ruth, queria apresentar para Ruth o Deus que ela amava, o Deus de Israel. E você também deve fazer isso pela sua aconselhada. Olha o que o livro de Ruth 1,16 traz. Diz o seguinte: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Já pensou? Será que você é como Noemi? Uma mulher querida, uma mulher amada, que a sua aconselhada pode dizer assim, eu vou fazer como a minha conselheira. Aonde ela for, eu vou. O Deus dela, eu também vou seguir. Eu vou imitá-la, porque ela é digna de ser imitada. Noemi foi esta mulher digna de ser imitada pela sua nora. Há recompensas para ser um conselheiro? Você pode pensar, nossa, dá tanto trabalho, né? Você falou tanta coisa, eu tenho que me dedicar tempo, eu tenho que dar meu coração, eu tenho que trazer essa pessoa para a minha vida, mas eu vou ter algum benefício? Muitos benefícios. Você vai ter recompensas imensuráveis, né? Primeiro, você será abençoada. Será abençoada por Deus. Deus vai ficar feliz com esse ministério que você está escolhendo de ser conselheira. Terá o benefício de saber que você fez a diferença na vida de alguém. Você vai acompanhar o crescimento dessa adolescente ou dessa jovem e você vai ver as fases. Olha, ela estava com medo da faculdade, agora ela já está fazendo. Ela estava com tal dificuldade, agora ela não tem mais. Ela não conseguia estudar a lição, agora ela já estuda. Então você vai acompanhar esse crescimento, isso vai te trazer gratificações, você vai se sentir feliz, né? Você vai crescer na relação com ela. Não é só a aconselhada que vai crescer. Você também cresce na relação com ela e diante dela. Pense bem. Se ela cresce, você também cresce, porque você vai amá-la. Você vai amar e é o amor que vai fazer a diferença, é o amor que vai tornar essa relação melhor. Ensine a sua aconselhada a ser também uma conselheira. Diga para ela que ela também pode aconselhar outras pessoas, quem sabe outras jovens, mais nova que ela talvez, né? Inicie o seu ministério de aconselhamento. Eu quero começar, nós já estamos terminando, mas assim, como que eu vou fazer então? Tá bom, eu decidi, vou ser uma conselheira. O que primeiro eu tenho que fazer? Né? Primeiro você deve anunciar na igreja, né, ali para as pessoas próximas a você, que você vai iniciar esse novo ministério. Né? Você pode até colocar no boletim ou fazer aí uma divulgação de alguma forma. Entregue um questionário, né, uma pergunta ali, quem quer ser aconselhada, as mulheres da igreja que querem ser conselheiras e aquelas que querem ser aconselhadas. Depois disso, ore a Deus. Você já orou antes, mas ore mais agora. Peça a Deus para conduzir as pessoas para esse movimento, para esse ministério. Né?
peça também a Deus para mostrar para você quem será a sua aconselhada. Realize um encontro. Pode ser um almoço, um lanche, um piquenique. E nesta reunião, você vai dizer o que é um aconselhamento, como ser uma conselheira e o que é ser aconselhada. Depois de alguns meses, vocês devem se reunir de novo. Para quê? Para testemunhar. Você tem que contar como que foi a experiência de ser uma conselheira e como você se sentiu neste processo, nessa caminhada. Ellen White disse assim: para que a obra possa avançar em todos os ramos, Deus pede vigor, zelo e coragem juvenil. Ele escolheu a juventude para ajudar no progresso de sua causa. Planejar com clareza de espírito e executar com mãos valorosas exige energia, novas e sãs. Os jovens, homens e mulheres, são convidados a consagrar a Deus a força da sua juventude, a fim de que, pelo exercício das suas faculdades, mediante vivacidade de pensamento e vigor de ação, possam glorificá-lo e levar salvação a seus semelhantes. Deus quer os jovens na sua causa. Deus precisa dos jovens no seu ministério. Deus quer, a igreja precisa de juventude, de vigor, de energia, de alegria, de força. E os jovens, os adolescentes têm tudo isso. Mas e aí? Eles precisam de orientação, eles têm muita energia, vigor, força, mas eles não sabem, eles não têm experiência. Eles precisam de você, que será a conselheira. Aconselhar, então, é revelar Cristo na sua vida para alguém. Que desafio, não é? Mas também que oportunidade. Deus te abençoe para que você seja uma conselheira eficaz, uma conselheira notável, uma conselheira que tem Jesus como seu maravilhoso conselheiro. Que Deus te abençoe nessa jornada de liderança para mulheres. Deus esteja com você. Amém.